寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, faço votação para ver qual vídeo vocês querem, qual país vocês querem. E entre Brunei e Indonésia, Indonésia ganhou. Curte a página do Face, eu faço postagens diárias, dou avisos e com muitas curiosidades também. E por último, mas não menos importante, estamos revivendo a playlist Líderes e Conflitos. Então eu peço a todos vocês que assistam, né, a independência da Indonésia, vou deixar tanto no card quanto na descrição, o vídeo do significado da bandeira da Indonésia e outros vídeos dessa mesma playlist, beleza? Vamos reviver, vamos trabalhar nisso, enfim. E hoje, e sem enrolação que eu já enrolei demais, hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre Sukarno. Sim, apenas Sukarno, ele não tinha sobrenome. Sukarno, ele nasceu no dia 6 de junho de 1901 e morreu no dia 27 de junho de 1970. Sukarno, ele foi filho único de uma família pobre, então não se tem muitos registros sobre sua infância na cidade. Porém, ainda pequeno, ele foi morar com sua avó no campo, em Java, né? E a partir daí que ele teve contato com a religião, com o misticismo, né? Já que, né, a Indonésia é gigante, então cada ilhinha, cada povo ali tem a sua cultura diferente, né? Então pode ser... Então não vou falar a religião indonésia porque, né, é um negócio complicado generalizar. E bem, e ele ficou com sua avó até os 15 anos, onde ele foi mandado para Surabaya para ele estudar idiomas, engenharia civil e política. Só que ele acabou se dedicando muito mais nos idiomas, né? E nesse mesmo tempo, né, aos 15 anos, ele acabou se convertendo para o islamismo, né? Ele acabou virando um muçulmano. E bem, a partir daí ele já aprendeu árabe, né, lendo o Alcorão. Então ele foi aprender outros idiomas e foi muitos idiomas que ele aprendeu. Eu vou listar todos que ele aprendeu a falar fluentemente. Começando pelo árabe, holandês, francês, inglês, alemão, japonês e sudanês. Então o cara ele sabia uns 7 idiomas, é muita coisa. Além do que ele se formou em engenharia civil e teve um gosto pela política. Assim que ele atingiu os seus 20 anos, ele conheceu a sua primeira esposa e com ela teve seu primeiro filho. E em 1923, ele acabou se divorciando dela e já conhecendo outra esposa, outra mulher que logo virou sua esposa. E lembra que eu falei que ele tinha um gostinho pela política? Pois é. Nesse tempo, a Indonésia, o que não é segredo para ninguém, estava sendo colônia da Holanda. E ele acabou descobrindo um livro, né? Um livro que a maioria dos líderes ou ditadores, chame como quiser, comunistas, acabam conhecendo nesse tempo, que é o livro sobre a Revolução Russa. Pois é. E ele ficou estudando esse livro até 1927, onde ele conseguiu aprender bastante coisa e também se formou em engenharia civil. O cara era inteligente, isso não dá para negar. E em 1929 ele foi tentar uma revolução, ele foi tentar tirar os holandeses da Indonésia, mas não deu certo, ele acabou sendo preso por uns 2 anos, né, por um tempo, onde ele ficou até 1933 preso. E assim que ele saiu da prisão em 1933, ele teve que pegar um exílio. Então, tipo, ele sumiu e não se tem informações do que ele estava ou onde que ele estava. Ele literalmente sumiu. Ele só voltou em 1942, porque o que acontecia nesse tempo? Pois é, a Guerra do Pacífico, e nesse tempo os japoneses, né, eles tinham invadido todas as ilhas, Malásia, a própria Indonésia, as Filipinas, e o que os japoneses estavam fazendo que agradava o povo local?
eles estavam retirando os colonos, eles estavam retirando os europeus dali. Então Sukarno pensou, os japoneses estão na Indonésia, hora de eu voltar e me aliar com eles. Afinal, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Eu não sei se ele pensou isso, mas ele se aliou com os japoneses porque ele queria a independência da Indonésia, né? E como ele era uma figura forte, sabia falar japonês, enfim, ele acabou, entre aspas, sendo garoto propaganda, digamos assim, né? Para ajudar o Japão na Indonésia e para não ter hostilidade entre os povos. Inclusive também, né, um detalhe que como os japoneses acabaram violentando muitas moças que estavam por lá, né, quando eles invadiram, Sukarno, para tentar amenizar a situação, para tentar dar uma baixada nas moças que estavam sendo violentadas, ele criou bordéis justamente para os japoneses com garotas de programa, já para eles não violentarem mulheres que não são garotas de programa, tá? Então, assim, e com isso, o Sukarno, ele já estava tendo muito apoio de todo mundo. Então, ele praticamente conseguiu unificar o país sem uma guerra civil, sem derramamento de sangue, sendo a primeira pessoa a ter conseguido esse feito na história. Ele conseguiu unir muçulmanos, católicos, budistas, hinduístas, povos, né, com suas tradições, tudo por causa da independência da Indonésia. Então, mano, esse feito que ele fez foi de fato incrível, né? Mas ainda assim, né, ele estava pedindo ajuda para o Japão, mano, me dá independência, e o Japão, calma lá. Em 1943, ele acabou se divorciando, né, da segunda esposa ou da terceira esposa, já não sei qual esposa eu tô, e ele acabou arrumando mais uma esposa no mesmo ano, na qual ele teve 5 filhos. E como ele era muçulmano, né, ele teve direito a mais 4 esposas. Enfim, só resumindo aqui para vocês, o Sukarno, no total da vida dele, ele teve um total de 10 esposas e 12 filhos, sendo 2 adotados. Bem, e o Sukarno foi tentando, né, sendo um fantoche do governo japonês, o governo do Japão foi levando ele em banho-maria, até que a guerra acabou e no dia 17 de agosto de 1945, quando o Japão já tinha saído e a Holanda ainda não tinha voltado, Sukarno chega e fala assim, eu vou declarar independência. E ele foi lá e declarou a independência, uma estratégia boa, né? Porque ele estava desafiando a soberania, né? E não só isso, mas também o que os holandeses iriam fazer, né? Já que ele já tinha reconhecimento internacional, então os holandeses não iam poder fazer muitas coisas, cometer muitos crimes, né? Porém, Sukarno, ele só chegou no poder mesmo, ele só assumiu no dia 27 de dezembro de 1949. Nesse meio tempo, eu peço para que vocês vejam um vídeo sobre a independência da Indonésia, que lá eu explico com mais detalhes. E com esse feito, obviamente que as pessoas escolheram ele e votaram nele assim que ele fundou uma república, para ele ser o primeiro líder, o primeiro presidente da Indonésia. Afinal, nada mais que justo, né? Um cara que lutou e teve um monte de ideia para nos libertar dos holandeses, não ser o primeiro presidente. E assim que ele foi líder, ele decidiu que Jakarta ia ser a capital do país. Então, bem, a partir daí que as coisas complicam, a partir daí que as coisas vão mudando. Bem, já vamos começar com o seguinte, já vou adiantar um pouco. O Sukarno, ele se dizia neomarxista. Não o que vocês pensaram, neomarxista. Então, ele tinha uma série de problemas e uma série de divergências ideológicas com vários países. Como, por exemplo, de início, ele não reconheceu Mao Tse-tung, ele tinha implicância com a China, ele só reconhecia Taiwan,
Chiang Kai-shek, ao mesmo tempo em que ele fechava com a União Soviética, não fechava com os Estados Unidos, nem com alguns países da Europa. Mas isso, enfim, foi um tira casaco, coloca casaco, tira ideologia, coloca ideologia, porque, bem, ele era complicado, ele tentava jogar com todo mundo, não está errado, é uma geopolítica, enfim. E com isso, ele foi tendo muitos gastos pessoais, ele estava roubando muito, ele estava inflacionando muito, e isso estava crescendo uma forte oposição nele. Estavam tendo muitos outros partidos, muitas outras pessoas que estavam de olho nele, né? Querendo prender ele, inclusive sofrendo diversas tentativas de assassinato, até que em 1956 ele prende literalmente toda oposição política ou ideológica e fica tranquilo, e vai em busca de reconhecimento. Então ele vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para Cuba, vai até mesmo para a Coreia do Norte, né? Mas isso, a amizade entre ele e o Kim acontece bem depois. Mas ainda assim ele vai em diversos países para buscar reconhecimento, buscar uma legitimidade. E sempre, né, que as pessoas questionavam ele, mas e a democracia, isso e aquilo? E ele dizia que aquela era uma democracia orientada por uma pessoa só. Porque ele fazendo isso na mente dele, ele iria criar um sentimento patriótico de um líder e de todo mundo ser igual, e ninguém iria tentar tirar ele. E em 1963, ainda no início do ano, o Sukarno ele acaba tendo uma política de isolamento. Então, ele estava literalmente isolando a Indonésia do mundo. Ele rompeu as relações com os Estados Unidos, ele rompeu as relações com a União Soviética, dizendo que não queria relações com países imperialistas. Até aí vocês podem pensar, ok. Só que nesse mesmo tempo, ele acabou retirando a Indonésia das Nações Unidas, da ONU, porque a Malásia estava lá e Malásia e Indonésia não se dão bem até hoje. Isso é um fato. Então, a Indonésia literalmente ficou sozinha até 30 de setembro de 1965, que é a partir daí que a coisa desanda de vez na Indonésia. Se já não estava ruim, agora ficou pior. Porque o que aconteceu? Bem, existia um movimento, né, chamado Movimento 30 de Setembro, que era feito por alguns soldados que seguiam o Sukarno. Então esses caras acabaram matando 7 generais que diziam que era oposição ideológica e partidária de Sukarno. E com isso, Mohamed Suharto, que era de fato uma oposição ideológica e partidária, uma vez que Suharto foi conhecido aqui no Ocidente como Pinochet indonésio, pensou, tá tendo coisa aí. Só que não se sabe, né, se as ordens desse grupo independente veio do Partido Comunista ou se veio diretamente de Sukarno para zerar a oposição no exército. Só que com isso, Suharto acabou sendo muito mais rápido. E bem, e o Suharto ele já não gostava do Sukarno, né? Ele passou a não gostar a partir do momento em que ele virou um comunista, né? E bem, então ele foi para cima e no meio dessa treta toda, em torno de 80 a 100 mil comunistas ou simpatizantes do comunismo acabaram sendo presos ou mortos na Indonésia. E em 1966, Mohamed Suharto acaba chegando ao poder, onde ele acaba prendendo Sukarno. Sukarno ele é condenado à prisão perpétua, só que é uma prisão domiciliar perpétua, então ele não ia sofrer nada, né, porque ele estava em casa e duvido que a casa dele era um muquifo. E também obrigou o Sukarno a passar os poderes políticos para ele. Então, a partir do ano que vem, né, a partir de 1967, quem assumiria seria o general Suharto.
Sukarno, ele acabou falecendo em 1970, aos 69 anos, de uma doença renal crônica que já não estava tendo mais como ter cura e já estava tendo muita doença em cima de doença, e ele acabou falecendo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de ver os vídeos aqui do card de descrição. Segue lá no Insta. Falou e vamos reviver essa playlist. Fui!